te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui e hoje compartilhando mais uma quarta-feira com vocês e agora no papel oposto, não é, Maura? Pois é, menina. Hoje nós trocamos de lados aqui na telinha para contribuir com vocês e hoje Maura vai ser entrevistada por mim. E aí, Maura, eu queria que você iniciasse, seja bem-vinda, né? Já que hoje eu estou no papel, tenho que fazer as honras da casa. Seja bem-vinda. Queria dizer que é um prazer imenso estar do outro lado, em especial por e conduzir na noite de hoje. E eu queria que você iniciasse falando para os nossos telespectadores quem é Maura Cruz. Boa noite, né, a todos. Gente, é muito estranho, viu, Natália? Tá desse lado aqui é muito estranho para falar de mim, porque quem me conhece de perto, nos bastidores e intimamente, mais próximo a mim, sabe que uma coisa que eu não gosto é de falar de mim mesma. É uma coisa que eu evito, eu não gosto de fazer e às vezes em que eu fiz, Natália, em programas de TV, foi aqui no TV Cidade, na última homenagem às mães, que me fizeram uma surpresa, eu não sabia que seria entrevistada e fui pega de surpresa. E recentemente, no final do ano passado, o Adriano, num programa dele, da Cristo Rei, também me convidou e eu não sabia que era para falar de mim, eu sabia que eu ia junto com o Eldão, com o Bispo, com o Padre Elcio, com a doutora Cleide, estranhei muitíssimo eu estar entre eles, mas, curiosa como eu sou, fui lá achando que ia dar uma contribuição teórica de alguma coisa da minha área. E fui pega, né, pela segunda vez de surpresa. Hoje eu sei que seria entrevistada, mas não sei do conteúdo, do que você vai me perguntar. E estou no outro processo. Quem é Maura? Maura é pedagoga, psicopedagoga, psicanalista. Hoje eu me considero terapeuta e apresentadora de TV. É uma mulher muito simples no dia a dia, com 4 filhos, né? Na verdade eu tive 5 e crio 4. Foram 5 filhos, divorciada, crio meus filhos sozinha. E desses 4 filhos eu tenho 2 que são mais especiais do que os outros 2, porque têm deficiência. Mas sou uma pessoa muito feliz, me considero muito abençoada por Deus, sou muito grata pela minha vida hoje e principalmente por tudo que eu passei de dificuldades, de perdas emocionais e sou muito, muito grata por meus filhos, todos eles, principalmente pelos especiais, mais especiais, que me ensinam muito, muito. Eles são, assim, responsáveis por essa Maura que está em processo de mudança. Eles são os 2 principais responsáveis. Então, respondi? Sim. Maura, se você pudesse trazer para a gente aqui, nesse momento, o que fala verdadeiramente a sua essência? Qual é a sua essência? Olhe, a minha essência eu ainda estou conhecendo. Se eu disser para você que eu conheço a minha essência de verdade, não. Mas eu comecei um processo de autoconhecimento. Eu comecei esse processo, na verdade, ele aconteceu, acho que foi em 2007, né? Em 2007 foi quando eu vim tendo perdas na minha vida, perdas emocionais muito fortes, né? Primeiro eu tive o diagnóstico da minha filha, que eu sempre fui uma pessoa assim que sempre quis fazer as coisas com muita qualidade, com excelência, sempre fui de competir, de procurar ser a melhor naquilo que eu fazia.
E eu queria que meus filhos também fossem os melhores, assim como eu buscava ser na profissão, né? E tive o primeiro filho, perdi por erro médico, tive o segundo, o terceiro, a quarta, ela veio com limitações. E aceitar isso foi todo um processo que teve perdas daquela filha, que era a única mulher, a única mulher entre os filhos, perda daquela filha perfeita, normal, digamos assim. Então já foi uma perda emocional significativa, né, eu aceitar. Aí depois dela, eu fiz uma laqueadura e tive mais um filho laqueada já, eu já tinha encerrado a carreira de mãe e tive um outro filho, quinto, e novamente especial. Então foi uma segunda, na época, uma segunda perda emocional muito grande. Eu aceitar, poxa, mais um, né? E veio, na época foi um choque. E daí, bem próximo a isso, eu perdi uma sociedade com pessoas que me eram muito queridas, amigas queridas. Outra perda que mexeu muito comigo. Aí tive uma outra perda que foi a minha mãe. Não, o meu casamento. O meu casamento, eu casei para a vida toda. Eu era daquelas pessoas que achava que casamento era para sempre. E de repente eu me vi tendo que escolher me separar. Foi a escolha minha, mas foi a escolha que eu não tive opção do meu ponto de vista. Então, foi outra perda. E depois disso, no ano seguinte, eu perdi a minha mãe. Então, assim, foram muitas perdas. E essas perdas, elas me botaram no fundo do poço. Eu fui lá e aí eu conheci o Eneagrama, que foi a primeira ferramenta de autoconhecimento que eu conheci, que me fez olhar para mim, fez olhar para essas dores e fez eu entender o porquê dessas dores. Depois eu conheci uma outra ferramenta chamada meditação, né? E essas duas ferramentas me acompanham até hoje. E quando eu as conheci, eu comecei esse processo de autoconhecimento que me leva à minha essência. Aí eu descobri que eu tenho uma Maura, uma personalidade, que é a minha sombra, né? Que é aquela Maura que não aceitava que os filhos tivessem limitações, que queria ser a melhor, que as coisas só aconteciam se ela fizesse, que ela tinha que fazer, que ela fazia... Enfim, é uma Maura que gostava de elogio, que gostava de aplausos, muito vaidosa no sentido de ser elogiada, não de aparência, fazer sempre com excelência, fazer sempre com o melhor. Então, tudo isso que eu via como coisa boa, eu descobri que, na verdade, era a minha personalidade e era a minha sombra. E tudo isso era para eu fugir de uma realidade que me doía muito, que eram meus filhos. Maura, diante de todo esse contexto de crescimento, de evolução, de desenvolvimento que você passou, contando um pouquinho da sua história, a gente percebe um crescimento contínuo, né? Foi um crescimento e uma evolução que você teve a partir das dores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, 3, assim, grandes aprendizados que você tira desse contexto até o momento antes de você conhecer o Eneagrama e todas essas ferramentas que você tem vivido. Nesse aprendizado, nesse olhar para mim mesma e olhar para a minha vida, para tudo que... Aí você vai passando um filme, né? Você vai principalmente na meditação. A meditação é o mais importante, porque na hora que você medita, você olha para você mesma. E aí passa um filme de toda a sua história, de toda a sua vida. E aí eu vi, nesse filme, que eu nunca estive sozinha, como eu pensei. Que eu fui preparada para todos os desafios que eu vivi. Por exemplo, eu fiz pedagogia, foi minha primeira formação, aí depois eu fiz, eu queria ser psicóloga, aí fiz psicopedagogia, depois fiz psicanálise, aí fiz as graduações, pós-graduação em educação especial, pós-graduação em psicanálise, formação em Eneagrama, e eu fui vendo que, por que eu sou pedagoga? Porque eu não sabia, mas eu teria filhos com problemas de aprendizagem. Por que eu fiz psicopedagogia? Eu não sabia o porquê quando eu escolhi, eu tinha um desejo. Eu tenho filhos
que precisa de um atendimento psicopedagógico. Por que eu fiz psicanálise? Eu tive um fim de um casamento que a psicanálise foi quem me deu respostas e o suporte para eu superar. Foi na psicanálise que eu encontrei respostas. Eu fiz uma pós de alfabetização, eu tenho uma filha adulta, um filho adolescente que ainda não concluíram o processo de alfabetização. Então, eu vi que tudo que foi acontecer, todas as formações, toda a minha história era uma preparação, na verdade, para os desafios e as perdas que eu ia ter. E aí foi me vindo, primeiro grande aprendizado, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito da sua vida não é um propósito seu, é um propósito maior, é um propósito divino. Para mim é um propósito divino. Então, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, mas Ele cuida de nós. Então, Ele cuidou de mim o tempo inteiro. Ele foi me dando os desafios e foi me dando, embora eu não soubesse naquele momento, as ferramentas para lidar com aqueles desafios. Aí eu comecei a ver meus filhos com outro olhar. Aí eu comecei a ver como uma bênção. Hoje eu vejo como uma bênção. Hoje eles me ensinam muito mais. Porque foi graças a ele que eu precisei, principalmente, graças a eles, graças ao fim do casamento, graças ao fim dessa sociedade, graças a tudo isso e a muitas outras perdas emocionais, que eu pude olhar para mim. Então, o primeiro grande aprendizado, existe um propósito maior que está ligado ao seu propósito de vida, uma missão. Você não está aqui por acaso, você está aqui para uma missão. Isso é da sua essência. Segundo grande aprendizado, todos nós temos uma personalidade, uma máscara e uma essência. A essência é o que nós temos de melhor. Eu digo que nós nascemos essência e com os vínculos, com a nossa história de vida, com os traumas, a partir da fecundação, do nascimento, das relações, você vai criando uma personalidade, construindo uma personalidade. Então, você tem uma personalidade, que é um padrão de comportamento, que você, de tanto repetir, ele se torna inconsciente, involuntário, ele comanda você. E uma essência que essa personalidade, por você repetir tanto, abafa a sua essência. Então, a sua essência fica esquecida. E você precisa do autoconhecimento para retornar a ela. Segundo grande aprendizado, somos essência e personalidade e existe uma força maior que é quem nos ajuda a perceber isso. Uma consciência maior que é o que nos ajuda a tomar consciência desses dois eus. Quando você vai para a neurociência, aí você entende, é um eu projetivo, um eu voltado para o externo, que é minha personalidade, e um eu essência, que é um eu presença, aqui e agora. Então, eu tenho a personalidade e a essência, eu tenho a sombra e a luz. Todos nós temos. Foi um segundo grande aprendizado. E o terceiro grande aprendizado é que tudo na vida, tudo, é motivo de gratidão. Porque estar vivo já é um motivo de gratidão. Então, todos os dias, você acordar, você olhar e ver que você está tendo uma nova oportunidade, uma nova chance, isso é graça. E isso merece gratidão. Então, mesmo as dores, elas precisam ser agradecidas, porque graças às dores é que nós acordamos, despertamos, é o que nos faz tomar consciência. Porque a personalidade ela é movida pela inconsciência, pelo inconsciente, pelas emoções. E você só percebe as emoções se você tomar consciência, olhar para elas. E aí você tem que olhar para dentro de você mesmo. Eu acho que eu estou falando demais. Perfeito. Maura, e vale lembrar também que o final da sua fala nos faz lembrar que todos nós temos um pouquinho de Maura, né? Todos nós superamos desafios, todos nós perdemos e ganhamos de maneira distinta, com intensidade diferente, com histórias diferentes, em contextos diferentes. Mas aí você traz nessa sua fala, Maura,
o momento em que você passou a entrar em contato em um nível de conexão maior com a sua essência, que foi a partir daí que você foi conseguindo tomar mais consciência dos porquês, dos comos, dos paraquês. Dos paraquês, exato. E aí foi conseguindo mover e sair desse fundo do poço que você acabou de colocar, né, que em um dado momento da sua vida você chegou. E aí você falou do Eneagrama. Algumas pessoas conhecem, mas muitas outras não. E foi muito interessante quando você falou como ferramenta de redescobrimento, de renovação, de espiritualidade também, de mudança, de conexão com o propósito. E eu acredito que é uma ferramenta que pode contribuir também diretamente com mais pessoas, assim como contribuiu com você. E eu queria que você matasse um pouquinho da curiosidade de quem está nos assistindo agora, que não sabe o que é Eneagrama. E eu queria que você me falasse aqui, falassem para todos nós, o que é Eneagrama? Olha, Quais são os ganhos da ferramenta? O que é que ela traz de maneira prática de crescimento e evolução para o nosso dia a dia? Pronto, eu vou pedir, assim, desculpas, porque eu não vou falar o que é Eneagrama, porque se vocês quiserem conhecer o Eneagrama, vocês vão lá no canal do Programa Essencial. Nós já fizemos 3 programas sobre Eneagrama, eu explicando a ferramenta, eu entrevistando pessoas que vivenciaram o Eneagrama em cursos, né, em clínica, em consultório comigo, em cursos comigo e com outros facilitadores que nós trouxemos antes de eu ser facilitadora. Mas eu vou lhe dizer dos ganhos, né? Antes e depois da meditação e do Eneagrama. Porque esse processo de autoconhecimento, ele me levou a vivências terapêuticas. Eu não fui para um consultório, não fiz sessão individual, mas eu fiz várias vivências terapêuticas. Todas lá onde eu fiz a minha formação do Eneagrama, né, em Fortaleza. Então, eu fiz retiro do Eneagrama, eu fiz renascimento, meditação e Eneagrama, eu fiz cursos avançados, eu fiz a formação que já é uma imersão nesse autoconhecimento dentro. Então, eu precisei passar por esses processos terapêuticos para poder dar a volta por cima e ser essa pessoa que eu ainda estou construindo, que ainda está em processo. É estranho estar aqui já estando aí. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta técnica. Então, os ganhos, antes deixa eu terminar de responder. Os ganhos é principalmente o autoconhecimento. Então, é você olhar para você, é você se reconhecer, é você mudar. E quando você faz essa mudança de dentro para fora, tudo aquilo, Natália, tudo aquilo que eu fazia para ter aplauso, para ter elogios, para ser amada, para ser vista, você não precisa mais fazer, sabe? Você não precisa... Quando isso vem de dentro, está na sua essência. Então, isso sai, isso transborda. Quando você olha para você, quando você se acolhe, se cuida, se ama, nada disso eu fazia. Eu não sabia nem o que era emoção, não sabia nem o que era sentimento. Eu era seca. Apesar de aparentemente, porque minha personalidade é assim. Você pergunta, Mauro, o que é que você está sentindo? Aí eu olho para você e digo, o que é que você quer que eu sinta? Eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. Isso era inconsciente, claro. Então, assim, eu estava sempre com a máscara. Minha cunhada dizia que me viu muitas vezes, e uma das vezes ela disse que nunca esqueceu. Ela disse, Mauro, você saiu da festa de aniversário da minha filha, da minha sobrinha. Eu era Xuxa naquela festa, porque eu sempre gostei de aparecer. Então, eu era Xuxa na festa infantil, terminou a festa, segundo ela, eu não lembro. Eu saí dali e fui para um velório. Então, saí dali, pronto, acabou, fui para o velório, lá estava todo mundo triste, eu já estava triste, já estava com a expressão de tristeza, se precisar chorar, eu choro. Então, assim, fui chamada de camaleão, eu era chamada de uma pessoa falsa, arrogante, besta, prepotente. E eu não entendia por quê, porque eu não via isso, eu não enxergava isso, não era consciente. Então, lhe dá essa leitura de você que você não tem. O Eneagrama mostra aquilo que você não consegue enxergar em você. E quando você vê isso,
Gente, isso é de uma dimensão, de uma dor. Eu não sabia o que você ia me perguntar, mas eu me permiti. Aí depois do break, se você autorizar, eu trouxe uma música, certo? De um artista da dança. Tem a história dela no TED, tem um vídeo com a história dela. Flara Ferro, agora eu estou nervosa, eu não lembro bem o nome. Porque, gente, olha, essa aparência de tranquilidade, isso é só aparente. Isso é minha personalidade que é fera nisso. Ela sabe fazer isso muito bem, mas eu estou aqui toda trêmula, nervosa, enfim. E quando eu vi essa moça cantando, ela canta uma música. E quando eu vi ela cantando, foi logo no início do meu processo. E eu caí num choro, assim, porque antes desse processo de autoconhecimento, eu tinha hora para chorar, né? Eu chorava depois das 10 horas. Era raríssimo alguém me ver chorando. Era raríssimo alguém me ver triste. Então, eu não era frágil, eu não me permitia ser frágil. Então, eu tinha hora para chorar, eu tinha... né? Tristeza não era comigo. Até porque tristeza não traz aplauso. Vamos combinar. E quando eu vi essa moça chorando, cantando essa música, eu caí num pranto porque eu me vi. Até a aparência dela parece comigo. Então, depois do break, se você me permitir, eu quero mostrar essa música. E aí, como Maura falou agora há pouco, ela trouxe um vídeo, né, que marcou esse momento dela de crescimento e de evolução. E eu queria saber se é possível, meninos, passar agora, a gente já iniciar esse bloco com esse vídeo trazido por Maura. Crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir,
Uau! Maura, e aí, depois, né, desse vídeo, traga pra gente por que é que valeu a pena mergulhar em essência na letra dessa canção. Porque a letra dessa canção, ela me descreve. Eu sou exatamente tudo isso que ela diz nessa canção. Isso é Maura, na personalidade. E isso eu descobri, Natália, com o Eneagrama. Então, quando eu fiz o curso de Eneagrama, a primeira etapa, que eu descobri o meu tipo de personalidade, eu fiquei revoltada comigo mesma. Eu digo, eu não sou isso. E foi uma primeira turma, foi em 2007 que eu formei essa turma aqui em Currais Novos, e eu não consegui formar a turma, então eu terminei colocando pessoas da família para poder o curso acontecer. Então estava eu, Maria, minha cunhada, Marcos, meu irmão, Laura, minha sobrinha, Paulo, meu sobrinho, Marina, minha sobrinha, Marquinhos, meu sobrinho, enfim, Tomás, a esposa, Ari, que são irmãos de Maria, era a família. E quando eu disse assim, eu não sou esse tipo, aí todo mundo, você é... E aquilo, assim, me impactou muito, né? Eu digo, Jesus, poxa vida, eu sou tudo isso. Foi a primeira etapa do Eneagrama, porque na primeira etapa do Eneagrama, você conhece os 9 tipos de personalidade. Então, você olha para a sua sombra, você olha para o pior de você, mas você também vê na primeira etapa as suas habilidades, porque eu sou tudo isso na minha sombra, mas eu também tenho na minha personalidade, vindo da minha sombra, habilidades. A habilidade da comunicação, a habilidade da conexão um a um, que isso me levou à clínica, a habilidade de disfarçar, de atender às necessidades do outro, aos interesses do outro. Então, eu tenho muitas habilidades que a personalidade me dá. Ela não é só vaidade, inveja do que me falta, enfim, ela traz coisas boas. E na primeira etapa você conhece isso, conhece o seu pior, mas conhece habilidades que você construiu. Maura, como é que eu sei, existe na verdade um momento oportuno de mergulhar nessa ferramenta que você trouxe, né, como case seu, que é o Eneagrama? Existe um momento, algum indicador, eita, esse é o meu momento verdadeiramente de conhecer a profundidade que essa ferramenta traz? Tem algum quesito assim que possa medir se é o meu momento ou não? Normalmente as pessoas procuram o Eneagrama como ferramenta de autoconhecimento quando elas estão em momentos difíceis, né? Quando elas estão buscando se conhecer, se compreender. E normalmente se busca isso em momentos difíceis. Quando você está bem, quando você está realizada, quando você está feliz, você não... Em time que se ganha não se mexe, né? Você não procura. Você procura quando você tem dúvidas, questionamentos, ansiedade, enfim, quando você precisa de ajuda. Aí você procura uma ferramenta de autoconhecimento. Foi aí que eu procurei, que eu ouvi falar e procurei. Na segunda etapa do Eneagrama, você conhece os caminhos de crescimento. Então, eu conheci a minha personalidade, e aí? O que é que eu faço com isso? Porque se eu fizer a primeira etapa, se eu me conhecer e se eu não me dispor a mudar, então eu vou só justificar. Não, eu sou assim porque eu sou tipo tal. Você justifica e fica por isso mesmo. Tem pessoas que fazem a primeira etapa e param aí. Porque para você se conhecer, para você olhar para você e mudar, Natália, incomoda. Incomoda muito. E dói, porque você está mexendo em coisas que são sua sombra. Então dói, machuca, incomoda. Mas na segunda etapa você vê caminhos de crescimento. Aí você vê que o ideal é você sair da sua personalidade. É você entra, se conhece e sai ao encontro do outro, das outras personalidades, dos outros tipos, porque nós temos todas. Nós apenas nos tornamos mestres em uma, mas nós temos todas elas, certo? Então, essa ferramenta depende do momento de cada pessoa. O meu tipo, especificamente, ele só procura o autoconhecimento se ele fracassar. Porque o meu tipo é o tipo que está em moda.
que está em evidência agora, que é aquele tipo que gosta de competir, que gosta de ser o melhor, que está voltado para o exterior, que gosta de aparecer, que o segundo lugar não é suficiente, se não for o primeiro, para ele o segundo lugar é como se fosse o último. É o americano, é o perfil do capitalista, do empresário. Protótipo do meu tipo é o empresário bem-sucedido, ou o ator bem-sucedido, ou o político bem-sucedido. São protótipos do meu tipo. Então, se eu não fracassasse, como eu fracassei emocionalmente, eu não teria buscado ajuda. Maura, trazendo essa sua fala para um contexto dia a dia, como você utiliza esse conhecimento que você adquiriu nas suas formações na prática do dia a dia? Você consegue trazer para a gente alguma situação, algum caso específico Natália, que você use de maneira consciente esse conhecimento? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você não usa, você é. O Enneagrama, ele junto com a meditação, porque a meditação é quem faz esse processo interno também. Então, as duas ferramentas são perfeitas, as duas juntas. É tanto que no curso, quando eu ministro o curso de Enneagrama, eu trabalho um pouquinho de meditação, de respiração consciente, justamente para trazer esse centramento, tanto no consultório como no curso. Então, assim, se você perguntar a meus filhos lá em casa, como foi aqui na família de vocês antes e depois do Enneagrama, todo mundo conhece o seu tipo. Daniel, Alana, Gabriel, Alana, todos conhecem o seu tipo. E muda principalmente os relacionamentos. Você, quando se conhece, você começa a tomar consciência e você começa a olhar para você com compaixão, com compreensão. Aí você começa a se acolher. E você fazendo isso com você, Natália, os outros percebem e é como se isso transbordasse e atingisse os outros. Então, assim, minhas relações interpessoais, primeiro comigo mesma, mudou muito. Hoje eu me amo, hoje eu confio mais em mim, né? Apesar de ainda ficar nervosa, insegura. Agora eu estou insegura, apesar de... Mas hoje eu já digo, eu sou tímida, que ninguém acredita. Eu disfarço tão bem que ninguém percebe, mas eu sou insegura. Eu não dizia isso, eu não admitia isso. Então, eu ficava no patamar mais alto. Hoje eu digo, eu admito e eu descobri que a minha vulnerabilidade, existe até um livro, né? O Poder da Vulnerabilidade. A minha vulnerabilidade é o que aproxima, é o que me faz igual às outras pessoas, entendeu? Então, o que me trouxe no dia a dia foi esse ser eu na minha essência. Ser eu do jeito que eu sou. Aí você começa a ser aquilo que você é. Se os outros não gostam, paciência. Eu sou assim, né? Mas é um ser que vai de encontro ao outro com compaixão, entendeu? Perfeito. Então, minhas relações, elas tiveram, assim, uma qualidade muito melhor, muito maior. E hoje eu olho para meus filhos com muita gratidão. E isso traz amor. É um movimento interno de amor por mim, de amor por meus filhos, por meus irmãos, por minha família, que esse movimento interno, ele transborda e me faz estar aqui falando de mim, gente. Olha, vocês não imaginam. E sem chorar, né? Sem me emocionar. Maura, eu queria que você compartilhasse com a gente, deve ter muitas pessoas se questionando também, o poder que existe nessa ferramenta e os ganhos, né? Você já bem colocou aqui inúmeros, né? Inúmeras evidências de crescimento e evolução sua. E é muito importante quando a gente consegue compreender e conhecer mecanismos e canais para a gente crescer e evoluir e ser melhor. Faz parte do sentido da vida e do nosso propósito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que se dá na formação esse contexto? É individual? Quando você participou, foi um desenvolvimento individual? Foi turma? Como é o trabalho, a metodologia para que mais pessoas também vivenciem esse caminho de crescimento e evolução por meio dessa ferramenta? Olha, Natália, quando eu participei a primeira vez, eu participei num curso. Né? Como eu disse a você, eu trouxe uma psicóloga, amiga minha, grande amiga minha, que é de Fortaleza.
esposa de Milton, do Parque, Eva. Eu trouxe Eva, ela trabalhou a primeira etapa no curso conosco, trabalhou a segunda etapa do curso conosco e eu fiquei para vivenciar a terceira etapa, né? E a terceira etapa eu fiz com o Padre Domingos Cunha, que é autor de 11 livros e foi o meu professor na formação em Fortaleza. Então, quando eu fiz a terceira etapa em Natal com o Padre Domingos, em 2016, no início de 2016, aí foi quando eu me apaixonei de verdade por essa ferramenta. Veja, desde 2007 que eu vinha lendo livros sobre ela, tinha participado de um retiro de meditação de 10 dias em silêncio. Enlouqueci durante esses 10 dias, que foram 10 dias de silêncio absoluto. Eu não falava com ninguém, nem através de expressão, nem através da fala. Era silêncio, era meditando 12 horas por dia. Acordávamos às 4 da manhã, íamos até a noite. Toda noite tinha uma palestra com a guru, que era do Peru, que esse retiro de meditação Vipassana acontece no mundo inteiro e é igual em todos os países, e teve aqui em João Pessoa, e foi quando eu participei, 10 dias de silêncio absoluto, então era 12 horas de meditação, alimentação vegetariana para poder a gente... E eu nunca tinha meditado na vida, e mais naquela posição mesmo de meditação, de lótus, que eu nunca consegui, mas eu me aproximo, cruzo as pernas. Então, isso mexeu. E quando eu vi Padre Domingos, ele deu a terceira etapa, que é justamente a espiritualidade no Eneagrama. A primeira e a segunda etapa é mais psicológico, é mais do perfil psicológico. E a terceira etapa é falando sobre a espiritualidade, sobre Deus para cada personalidade, para cada tipo, padrão de personalidade, como é a nossa relação com Deus. E lá ele falou da meditação, né, em conjunto com o Eneagrama, da importância de juntar as duas ferramentas. E foi aí que eu me apaixonei de verdade e não larguei mais o Padre Domingos. Fui fazer a formação com ele lá em Fortaleza. Mas assim, a primeira etapa, ela é uma etapa mais teórica. Na primeira etapa, a metodologia que nós trabalhamos, que eu sigo essa metodologia da minha formação, é mais de... Nós trabalhamos com vídeos, nós trabalhamos com mapa, né? Eu apresento o mapa, a gente faz uma vivência inicial rápida do mapa. Aí tem vídeos, tem depoimentos, tem músicas. É teórico, tem um pouquinho São 16 horas. Então, é basicamente isso. Vídeos de professores de Eneagrama, depoimentos, aí tem os testes para cada tipo, para você encontrar. Tem o mapa e tem a respiração consciente, um pouquinho de meditação. Isso na primeira etapa. Na segunda etapa, tem os caminhos de crescimento. É vivencial mesmo, aí você vivencia. Aí você sai da sua personalidade e percorre o mapa, e é mágico. As pessoas dizem assim, isso é magia, mas não é não, isso é energia interna, porque é um mapa das emoções e ele mexe internamente. E você vivenciou isso, você passou por essa magia, né, da primeira etapa, da segunda etapa. E a terceira nós não fizemos ainda em Currais Novos, eu não consegui ainda trazer Padre Domingos, né, está dependendo de mais turmas, de primeira e segunda, porque ele é quem vai vir dar a terceira etapa, que é a da espiritualidade, da transcendência. Então eu vivenciei isso na formação, eu passei por esse processo e continuo que é a vida inteira. Mas eu não trouxe ainda como curso para Currais Novos. Pretendo, próximo ano. A terceira etapa. A terceira etapa. Perfeito. Com o Padre Domingos, isso. Que é autor de 11 livros e me acompanha nesse processo. E aí, como Maura não se contenta com a normalidade, né, em apenas aprender e ficar só para ela, em apenas trazer para a família dela, como ela colocou em algumas das falas dela aqui na noite de hoje, Maura também hoje é trainer, é formada, é condutora, é ministrante da metodologia do Eneagrama. E aí, Maura, eu queria que você falasse um pouquinho como se dá esse treinamento, essa formação, esse processo, na verdade, de autoconhecimento e de desenvolvimento. Quais são as frentes que você atua hoje em relação a esse método?
Eu trabalho na clínica com esse método, atendo, né? E assim, por incrível que pareça, pessoas têm me procurado na clínica porque querem fazer o curso, mas a gente não consegue um número suficiente de pessoas para formar uma turma para o curso. Mas por isso que eu me dispus também, porque assim, eu resisti muito, Natália, a trabalhar mesmo, a investir nessa ferramenta, a divulgar, a fazer propaganda, porque isso é muito da minha personalidade. E eu queria viver isso em mim, porque eu sei como terapeuta que você só leva o paciente até onde você vai. Então, eu preciso vivenciar o Enneagrama. Gente, é uma coisa diária, todos os dias. Você tem que fazer meditação todos os dias. Você tem que estar o tempo inteiro no aqui e agora, se auto-observando, porque a sua personalidade, ela está sempre com você. Então, a necessidade de aplauso, de elogio, sabe? O subir no salto e, de repente, esquecer que eu sou igual aos outros, eu me achar mais do que os outros. Se eu não tiver cuidado, se eu não tiver me observando, eu me pego fazendo isso. Maura, e aí para esses clientes que estão nos assistindo hoje, tanto no consultório, passar por esse processo, como na turma, que querem passar por esse processo, mediante tudo que você compartilhou e contribuiu conosco na noite de hoje, o que é que você pode fazer a mais por eles, além de conduzir esse processo brilhante, seja individual, seja de maneira grupal? O que é que você pode entregar a mais para as pessoas que amanhã entrar em contato conosco, dizendo que esteve conosco no programa, que nos assistiu? O que é que você pode entregar a mais, levando em consideração essa parceria o telespectador conosco? A mais no sentido de quê? No sentido material, no sentido espiritual, psicológico, em que sentido? No que você preferir. Olha, se vocês quiserem participar do curso, tá aí os contatos, entre em contato conosco pelo telefone, a gente forma a turma, tanto a Desenvolve como eu, a gente está nessa parceria, e o meu objetivo é formar as turmas para que vocês tenham a oportunidade de vivenciar isso que eu estou vivenciando, essa mudança na minha vida. Quem me conhece sabe como eu estou e como eu estava antes desse processo. Então, agora eu já me sinto segura, eu já me sinto autoconfiante o suficiente para estar com vocês. Eu já formei turmas antes, já fiz turmas antes, mas eu não investi nisso. E agora eu estou disposta, depois dessa exposição toda, a investir nisso porque eu quero. E é uma necessidade minha, é um propósito meu, é uma missão. Eu vejo como uma missão oportunizar a você que está para melhor que você tenha essa oportunidade através desse curso ou dessa vivência. Entre em contato conosco que a questão material a gente conversa, a gente resolve. Você não vai deixar de fazer por isso. Como eu adoro entregar a mais, faz parte da minha missão. Contribuir, entregar a mais. Eu vou aqui dar uma contribuição para quem esteve conosco. Maura não sabe, tá? Assim como nenhum aspecto do programa ela sabia. Que eu já sei o que ela vai dizer. Você que entrar em contato pelo WhatsApp de Maura, né? Pelo WhatsApp do programa, até amanhã às 18 horas. Sinalizando que tem interesse em conhecer, em vivenciar um pouco dessa ferramenta, dessa metodologia, ganhará uma sessão de Enneagrama pro bônus para que você possa sentir, provar e viver em essência um pouquinho de tudo isso que Maura falou pra gente hoje. Até amanhã às 18 horas. Então, quem entrar em contato vai ter a oportunidade de estar com Maura, vivenciando, né, um pouquinho dessa prática da essência, dessa construção. Degustando, né? Degustando, vivenciando, saboreando de maneira real, tangível, isso aí na sua vida. Maura, momento de agradecer. Olha, Ranieri, coloca lá aquela frase que eu trouxe, que eu digo, pelo menos o vídeo e a frase eu vou levar, porque o vídeo, se falar da minha vida, eu mostro, e a frase para encerrar. Olha só, gente, assuntos difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Acreditem nisso e não lamentem. Apenas pergunte para quê e faça a sua parte e agradeça sempre. É isso, Natália.
Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu quero agradecer a você por ter se disposto, né, a passar por isso, a estar aqui como apresentadora, me entrevistando. Muito obrigada, minha amiga, de coração. Queria agradecer a você, né, a essa equipe maravilhosa pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção e pela possibilidade de conhecer mais um pouquinho sobre você também e amigos, família, como nós nos completamos e juntos somos mais fortes, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua essência. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que na próxima quarta-feira, Maura Cruz assume esse lugar novamente que eu estou para contribuir. Sob a direção de Ângela, que eu agradeço de coração, que foi quem me convenceu a passar por isso. Beijão. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é